Este vídeo é um resumo sobre a disciplina Gestão da Tecnologia da Informação, do professor Zambaldi. Vamos dividir esse vídeo em 6 capítulos. O primeiro, conceitos básicos. Segundo, as organizações de TI e seus impactos. Terceiro, planejamento estratégico de TI. Quarto, gestão e gerenciamento da TI. Quinto, qualidade e desempenho da TI. Sexto, governança de TI. Capítulo 1, então. Dados. Dados são um conjunto de valores ou ocorrências em um estado bruto com o qual são obtidas informações com o objetivo de adquirir benefícios. Informação. São dados organizados, dados interpretados, dados envolvidos de relevância e propósito. Conhecimento. São um conjunto de experiência, valores e informação com contexto e criatividade aplicada. Tecnologia da informação. Pode-se definir tecnologia da informação como um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação, que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Hardware são componentes físicos da TI. É um conjunto de componentes eletrônicos, circuitos e equipamentos necessários para coleta, processamento, armazenamento e distribuição da informação. Recursos de software. Softwares são componentes lógicos da TI, correspondem aos algoritmos e programas que desempenham funções específicas de apoio ao usuário final, como coleta, processamento, armazenamento e distribuição da informação. Pessoas e processos. Pessoas são usuários, profissionais, especialistas e colaboradores que atuam com a tecnologia da informação. Processo e procedimentos dizem respeito a atividades e instruções associadas a normas e regras para manipulação e tratamento de informação. Gestão de TI. O gerente ou gestor de TI é o responsável pelo planejamento, organização, direção e controle. Governança de TI. Governança de TI é um conjunto de práticas, padrões, normas, framework e relacionamentos estruturados assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TI, com a finalidade de alinhar a TI aos negócios, otimizar recursos, reduzir custos, ampliar desempenho, minimizar risco, garantir controles, ampliar processos de segurança, padronizar procedimentos e suportar melhores soluções. As organizações, a TI e seus impactos. Um conceito de organização. Organização é uma entidade formada por 2 ou mais pessoas que, de maneira ordenada, buscam atingir objetivos comuns por meio de uma adequada coordenação de recursos. Os tipos de organizações. Os principais tipos de organizações são de bens e serviços, que são organizações privadas, tais como empresas, indústrias, serviços, agropecuária, etc. De bens, de benefícios mútuos e economia social, que são sindicatos, cooperativas, ONGs, entre outros. E organizações governamentais, tais como organizações públicas, que são governo municipal, estadual e federal. Empresa. A empresa, como organização, é todo o empreendimento cujo principal objetivo é alcançar a lucratividade através da produção e ou comercialização de bens e produtos. Bens e produtos são itens que podemos ver e tocar, tais como livro, caneta, carteira, etc. Alguns autores diferem bens de produtos, sendo bem com o que você possui e produto com o que você produz e comercializa. Serviços. Serviços são prestados por determinadas pessoas a quem os utiliza, tais como consulta médica, corte de cabelo, desenvolvimento de software, entre outros. Os níveis organizacionais. Eles são divididos em 3 partes: operacional, tático e estratégico. As mudanças nas organizações. A mudança em uma organização é concebida como resultado de fatores internos e externos que afetam a sua cultura e funcionamento. Adoção e uso da TI. A adoção e uso da TI em como principais objetivos atender às necessidades de aumentar a flexibilidade, a integração e o controle de seu processo e procedimento. Impactos da TI nas organizações. São divididos em estrutural e social. Os impactos estruturais dizem respeito à organização como um todo, de forma estrutura formal, estrutura de poder, competitividade e etc. Impactos sociais. Eles se relacionam ao indivíduo e emprego, ou seja, conteúdo e natureza das tarefas,
Capítulo 3. Planejamento estratégico da TI. A missão, visão e objetivos organizacionais são para onde queremos ir na organização. A análise ambiental é o que há no ambiente, análise organizacional, que é o que temos na empresa, estratégia organizacional, que, vindo de análise ambiental, é quais as oportunidades e ameaças que existem no ambiente. E de análise organizacional e estratégica organizacional, são quais as forças e as fraquezas que temos na organização. Estratégica. Estratégia significa ter um plano, saber onde ir, uma habilidade, astúcia para saber o caminho para ultrapassar um problema. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um plano fundamentado em descrição de missão, visão, objetivos e metas, sistematizados e organizados, almejando percepções futuras de maneira a tomar as melhores decisões para alcançá-las. Os elementos iniciais do planejamento, que são negócio, missão, visão e valores. Os tipos de planejamento estratégico. Os planejamentos estratégicos divididos em 3 partes. Estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico está relacionado aos objetivos de toda a organização, com diversas maneiras de conquistá-los a longo prazo. Planejamento tático tem como objetivo otimizar determinada área ou setor organizacional, e não a empresa como um todo. Planejamento operacional, que detalha claramente os planos de ação operacionais, os recursos, prazos e responsáveis. O alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico diz respeito ao entendimento da TI como ferramenta essencial e poderosa para ajudar a organização no alcance de seus objetivos e metas. Planejamento estratégico de TI. Planejamento estratégico de TI é um processo dinâmico e interativo para estruturar estratégica, tática e operacional. A análise de SWOT, que são os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e fraquezas de uma organização. Capítulo 4. Gestão e gerenciamento da TI. Os conceitos básicos de gerenciamento da TI. Gerir é tomar decisões associadas ao planejamento, organização, direção e controle, de forma que a organização consiga atingir seus objetivos, com recursos adquiridos aos melhores preços, com consumo otimizado de recursos, promovendo o bem-estar e a realização de pessoas envolvidas e de forma amigável com o ambiente, respeitando e conservando para as gerações vindouras. O setor TI como um setor funcional. O setor de TI compõe uma função dos negócios da organização, assim como marketing e vendas, as finanças, o RH, a contabilidade e o setor de operações. Tipos de profissionais de gestão de TI. Os tipos de profissionais de gestão de TI são comitê estratégico, que é o executivo estratégico de TI, comitê de risco da organização, diretor de TI, diretor de segurança da informação, chefe de administração de TI, gerente de serviços, gerente de segurança da informação, entre outros. O papel do gestor de TI. O gestor de TI é, portanto, o responsável pelo planejamento, organização, direção e controle da TI/SI da organização. O gerenciamento da TI. O gerenciamento da TI envolve as atividades relacionadas a entregas e suporte da TI, como o desenvolvimento e aquisição de sistema, a operação e manutenção e o suporte de componentes computacionais. Capítulo 5. Qualidade e desempenho da TI. Princípios da qualidade. A norma ISO IEC 20000 é baseada em princípios básicos de gerenciamento da qualidade, conforme definido na ISO 9000, que é a qualidade total. Conceito de processo. Processo é um termo que indica a ação de avançar e ir para frente, um conjunto sequencial e particular de ações com objetivos comuns. Pode ter os mais variados propósitos, como criar, inventar, projetar, transformar, produzir e controlar, manter e usar produtos ou sistemas. Métricas e indicadores. Métrica é um mecanismo utilizado para verificação ou ajuste ou controle dos indicadores, ou seja, é o resultado comparativo de um critério conjunto de critérios ou resultados em comparação com um determinado objetivo. Indicador. Indicador define as medidas que aferem
as execuções dos processos e fornecem informações para tomar de decisão. Para a definição de um valor ou taxa desejada, os indicadores podem utilizar de benchmark, que são metas, índices divulgados por associações ou históricos. Métricas e acompanhamento. Estabelecer métricas é relativamente fácil, o difícil é acompanhá-las. Tenha clareza sobre os objetivos, os principais objetivos e metas do negócio, e especifique bem os indicadores associando as métricas. Capítulo 6. Governança de TI. Governança corporativa. Sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas envolvendo os relacionamentos entre sócio, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. O conceito de governança de TI. Governança de TI é um conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinado a permitir à alta administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura da tecnologia da informação, de modo a assegurar a um nível aceitável de risco, uma eficiente utilização de recursos, apoiando os processos da organização e alinhamento estratégico. Foco da TI, da governança de TI. Governança de TI tem como foco no planejamento, alinhamento e direcionamento e monitoramento das práticas de gestão e uso da TI em uma organização. Os planos de governança são divididos em 3 partes: princípios, diretrizes e práticas. Os princípios são a definição dos valores fundamentais a serem adotados pela TI de uma organização, com foco nas partes envolvidas ou interessadas: ativo estratégico, gestão por resultado, transparência, prestação de contas e responsabilidades e conformidade. Plano de governança sobre diretrizes. Diretrizes são descrições de ações para atender aos princípios. Política de governança de TI da organização. Planejamento de governança. Plano de governança sobre práticas. Práticas referem-se aos principais assuntos e temas relacionados à GTI e estão diretamente associados ao papel de alta performance. Balance Scorecard. O Balance Scorecard é uma metodologia de medição e gestão de desempenho. Ela é um instrumento que ajuda a gerenciar e não liderar o processo de planejamento e gestão estratégico. E as metas de negócio do Balance Scorecard, que são perspectiva financeira do cliente, perspectiva interna e perspectiva de aprendizagem comum. Fim. Acabou.